pastor adjunto lá da igreja. Dentre as coisas que eu faço, eu trabalho na área de treinamento. Então eu desenvolvo treinamentos na igreja, na área de liderança. Então amanhã nós vamos falar um pouco sobre como compartilhar a fé a partir do seu perfil de comportamento. Então cada pessoa tem o seu jeito de falar de Jesus. E está tudo certo, porque Deus nos criou diferentes. Então nós não podemos querer que cada um fale igualmente o evangelho do Senhor Jesus. Cada um vai ser usado como Deus o criou. Então é sobre isso que nós vamos conversar amanhã de manhã. E o desafio nessa noite é trazermos a palavra do Senhor e nós pensarmos sobre essa fé, uma fé que é contagiante, uma fé que nos leva adiante, uma fé que nos motiva e uma fé que nos faz ser, antes de qualquer coisa, buscar a santidade, ou seja, nos faz ser santos. E esse também é um desafio para a vida cristã. Completar 36 anos, como a igreja está completando, demonstra maturidade, né? Caminhar com a igreja durante tantos anos é importante para a igreja se desenvolver. A dinâmica da igreja, ela vai trazendo novas pessoas, outras vão nos deixando, mas no processo dinâmico do que é ser a igreja, nós vamos gerando a maturidade na igreja. Então, pastor, parabéns pelos 36 anos, pelos 21 anos à frente desse trabalho. Por aqui já se tem muitas histórias para contar, né? Certamente nos anais desta igreja nunca será esquecido a passagem desse casal aqui por Camusim, porque certamente o trabalho realizado por eles tem frutificado e tem trazido não apenas frutos, mas frutos maduros para que essa igreja tenha continuidade e ela possa assim chegar nos seus próximos 36 anos e assim dando continuidade à obra do reino de Deus. Para meditarmos nesta noite, eu busquei ao Senhor em oração e a palavra do Senhor que veio ao meu coração encontra-se num livro que dificilmente a gente prega num momento como esse. Dificilmente. Geralmente a gente usa esse texto em casamento, em aconselhamento, mas em sermões eu confesso que é difícil, pastor, a gente realmente vê. Então eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Cânticos ou Cantares de Salomão, no capítulo 2, nós vamos ler apenas um versículo. Ao considerar que a igreja ela é a noiva do Senhor Jesus, então nós vamos tratá-la como tal nessa noite. E pensando sobre a igreja sendo esta noiva, ela precisa ser adornada, ela precisa, como diz o texto de Efésios, ela precisa ser santificada, ela precisa estar pronta para o casamento que há de acontecer. E no livro de Cantares de Salomão, ou no livro de Cânticos, no capítulo 2, no versículo 15, a mulher, aqui é um diálogo entre a mulher e o homem, e a mulher ela chama a atenção, a noiva chama a atenção do noivo, e ela diz assim, apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Em outra versão, o texto vai dizer: meu querido e amado, proteja-me dos animais que estão à espreita. Eles não desejam outra coisa senão entrar no nosso lindo jardim florido. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, por graça, bondade e misericórdia, nos colocamos nesta hora em Tua presença, crendo, Senhor, que seremos nesta noite apenas um instrumento em Tuas mãos para que a Tua palavra ministrada alcance o coração desta igreja, mas começa, Senhor, a ministrar essa palavra no meu coração, como Tu assim tem feito desde o momento em que Tu me orientaste para esse tempo. Então, Deus, fala conosco, Pai, nessa noite, traz-nos luz, Senhor, e entendimento para uma vida santificada, uma vida, Senhor, que irá Te agradar, uma vida, Senhor, que irá poder dar, Senhor, a Ti a alegria de nos ver sendo filhos, filhas que irão bendizer o Teu santo nome. Nós assim oramos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém
e amém. Essa metáfora, ela é uma metáfora agrícola, conta a história de um ambiente, de um vinhedo, e ali então as raposas entram e elas, antes daquela vinha dar o seu fruto, ela destrói as flores, impedindo que haja uma frutificação. Com isso, esse vinhedo, a produção destas uvas, elas ficam comprometidas. Bem, e o que é que isso tem a ver conosco? Esse texto, queridos, ele destaca a responsabilidade humana na preservação e no desenvolvimento das dádivas espirituais concedidas por Deus. O texto invoca um alerta, ele traz para nós a necessidade de proteger o florescimento das vinhas contra as silenciosas e sutis investidas destas raposinhas, que eu diria no nosso contexto cristão, no contexto da igreja, nós somos chamados a atenção a vivermos uma vida que não atrapalhe a frutificação daquilo que Deus tem para fazer em nós. O grande desafio para a igreja nos dias de hoje é viver segundo a vontade de Deus, é florescer, é dar frutos, frutos que irão repercutir em toda a eternidade. Mas seria muito bonito se fosse apenas os vinhedos, e nós ali como vinhas, muitas vezes vamos só dar esse fruto, vamos florescer, e esse discurso, e que a gente prega, e que a gente muitas vezes não vive, isso atrapalha aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Tal chamado ressoa profundamente no contexto da vida cristã, onde muitas vezes pequenas transgressões, pequenas negligências, elas podem comprometer o avanço da santidade e dessa frutificação espiritual. John Stott, ele afirma que a santidade é tanto uma obra de Deus quanto uma responsabilidade humana. Nesta vinha haviam as duas coisas: a responsabilidade de Deus, mas também a responsabilidade humana. E com isso, John Stott, ele enfatiza a tensão entre a graça divina e o esforço humano, onde Deus nos concede o prazer de viver segundo a sua vontade. Deus nos concede que possamos viver segundo os dons que Ele tem para nós. Deus nos concede poder para podermos exercer a obra que Ele confiou a nós, mas Ele também nos deu o livre-arbítrio para que vivamos a responsabilidade de sermos cristãos que irão florescer segundo a vontade do Senhor. Portanto, viver em santidade é assim: semear sentimentos que ao seu tempo produzirão frutos eternos. Quando olhamos para o texto de Gálatas 6:8, Paulo, ele nos mostra que nós temos que ter um compromisso de semear para o Espírito, para que assim nós não vivamos segundo a carne, mas segundo a vontade do Senhor. Nessa noite, queridos, nós precisamos entender três coisas, e a primeira é: reconheça que Deus está fazendo suas vinhas florescerem. Deus está fazendo o papel dele, Deus está fazendo, Deus cumpre. Deus não é homem para que minta. Deus faz com que cada um de nós floresçamos. E o reconhecimento do crescimento espiritual é um passo essencial para que vivamos uma vida de honra, uma vida de serviço, uma vida de santificação. Com isso, discernir que Deus está operando em nós vai exigir, eu diria, uma certa sensibilidade, uma sensibilidade espiritual, para que ouçamos ou vejamos aquilo que Deus está fazendo e está operando em nosso meio. Porque muitas vezes, ao ignorarmos os sinais de transformação do poder, isso gera uma indiferença, isso gera um enfraquecimento espiritual.
E aí nós passamos a ter resistências às tentações e às pressões do mundo. A Bíblia apresenta muitos exemplos de pessoas que reconheceram a ação de Deus em seu processo de amadurecimento. Pessoas que, ao viverem uma fé viva, viram o quanto Deus estava agindo, operando, florescendo em suas vidas. Veja, Noé, um único justo em meio a uma geração corrompida. Ele obedeceu a Deus, construiu aquela arca sem sinais nenhum de chuva. Está lá em Gênesis, capítulo 6 a capítulo 9. E o que dizer de Sara, também em Gênesis, estéril por muitos anos, duvidou, mas viu o cumprimento da promessa, reconheceu a fidelidade de Deus. José, traído pelos seus próprios irmãos, vendido por eles, preso injustamente, mas exaltado como governador. Ele teve o discernimento, ele teve a sensibilidade de entender que Deus transformou todo aquele mal em bem. E o que falar de Moisés? De um menino designado à morte, pois ele era um primogênito, mas foi posto no rio, se transformou em príncipe. De príncipe, esse cara se tornou um foragido no deserto. Irmão, quem é que vai para o deserto, né? Deus faz as coisas interessantes. Ninguém vai para o deserto atrás de abrigo, ninguém vai para o deserto atrás de esposa, ninguém vai para o deserto atrás de emprego. E Moisés lá no deserto encontrou abrigo, emprego e mulher. Vê o que Deus faz? Nessa hora, esse homem de Deus, ele se viu preparado para conduzir o povo do Senhor numa travessia extraordinária, pela sensibilidade de olhar para aquela sarça ardente, ele não temer, mas ele ver o agir de Deus naquele lugar. Deus está fazendo florescer em nosso meio as nossas vinhas. E como está o nosso olhar? Eu poderia falar de Ana, de Samuel, de Davi, de Esté, de tantos outros personagens, mas agora eu quero falar de mim e de você. Como é que nós estamos vendo o florescer de Deus? Aqui em Camusim, como é que você acha que Deus está fazendo você florescer? Eu contei para você pequenas histórias, relatos de pessoas que não estavam vendo a chuva, mas construíram a vida, que não estavam vendo saída alguma para a sua vida, mas lá no deserto encontrou emprego, mulher e um chamado. E você, querido, qual tem sido o florescer de Deus na sua vida? Qual tem sido a sua sensibilidade? Em todos esses exemplos, Deus estava presente. Mesmo no meio das adversidades, Deus estava presente. Mesmo nos dias difíceis, Deus estava presente. O teólogo Tozer, ele diz que o maior inimigo da fé cristã prática é uma vida trivial. Eu confesso que quando eu li essa frase a primeira vez, eu fiquei impactado com ela. Quer dizer que a vida comum, a vida trivial, ó céus, ó vida, ó azar, é essa vida que se torna o maior inimigo da minha fé. Porque na vida trivial nós nos acostumamos com aquilo que não é sobrenatural. Nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós. Nós não conseguimos sentir a presença do Senhor. É na vida trivial que nos perdemos. Onde Deus está florescendo na tua vida. Não perca a oportunidade de ver, de perceber a presença ativa de Deus no teu dia a dia. Porque se você está sendo incapaz de ver o florescimento de Deus na tua vida, acredite, o teu testemunho enfraquece, a tua fé enfraquece. E com isso você começa a desprezar os pequenos sinais do crescimento espiritual. E isso é um risco para você. Isso é um risco para você. Às vezes, irmãos, nós só queremos ver o florescer quando as flores são frondosas, quando o cheiro é extraordinário,
É quando a gente vê um milagre, uau! Quando a gente esquece de olhar as pequenas coisas que Deus faz por nós. Valorize, querido, as mudanças que Deus já iniciou, mesmo que ela pareça pequena. Valorize. E se você ainda não conseguiu ter essa sensibilidade, eu quero te convidar, eu quero te desafiar a você dar um passo de fé e você começar a obedecer sem desistir nas primeiras dificuldades. E passe a agradecer regularmente pelos sinais claros ou às vezes discretos da ação de Deus em sua vida. Comece. Não espere pelas grandes realizações. Não espere pelos grandes feitos para que você reconheça a mão de Deus, esse florescer do Senhor. Celebre as pequenas vitórias diárias, porque elas mostram que Deus está trabalhando em você e através de você. Você já consegue identificar em quais áreas Deus está agindo hoje na sua vida? Você consegue perceber onde Deus já está florescendo no teu caminhar? Você tem respondido a esses sinais? Segunda coisa que eu quero que você entenda é que você também precisa identificar-se como uma raposinha que ameaça a colheita. Eu, pastor? Isso, eu mesmo. Porque na vida cristã, meus irmãos, muitas vezes nós somos desafiados a lidar com pequenos ou grandes pecados, ou pequenos ou grandes tentações, os quais naturalmente exigem nossa atenção e vigilância. É bem verdade que nós ensinamos que não há pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Mas a gente sabe que há situações e situações que vão exigir de nós uma atenção, uma vigilância, e que às vezes você dá atenção àquilo que é muito maior e dá a insignificância ao que é pequeno. O filósofo Confúcio, certa vez ele disse: nós não tropeçamos em montanhas, mas tropeçamos em pedrinhas, das quais não nos preocupamos. Confúcio, ele tinha a ideia de que os problemas maiores da vida, eles não são necessariamente os mais difíceis de nós lidarmos com ele, mas sim as pequenas dificuldades do cotidiano que muitas vezes, se não forem cuidadas, podem causar os maiores obstáculos e gastarem as maiores energias que nós temos. Na Bíblia, com sua profunda sabedoria, ela nos alerta sobre essa presença de raposinhas, aqueles pequenos pecados negligentes, que não são tratadas e que acabam comprometendo toda a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ao livro de Hebreus, assim eu considero que Hebreus foi escrito por Paulo, no capítulo 12, no verso 1, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tamanha grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para cada um de nós. Hebreus está falando, meus irmãos, sobre o pecado que nos rodeia, fazendo referência àquelas falhas aparentemente pequenas, mas que têm grande poder de nos afastar de uma vida frutífera em Cristo Jesus. Por não darmos atenção a essas pequenas falhas, a esses pequenos pecados, o que Deus está florescendo não irá adiante, porque nós não estamos sendo responsáveis com aquilo que deveríamos ser. Portanto, o conceito de raposinhas que vem do livro de Cantares, eles são descritos como
pequenas criaturas que destroem a vinha, tão insignificante, aquela coisa pequena, mas isso não vai causar um dano na nossa vinha. Ou seja, às vezes a gente não dá muita importância e a essas pequenas concessões que nós vamos fazendo, e que aquele aspecto da vida espiritual que, embora inicialmente fracos, tem o potencial, irmãos, de destruir o crescimento que Deus deseja para nós. O que as raposinhas nesse texto elas estão fazendo não é destruindo as uvas, os cachos, as lindas frutas, mas essas raposinhas, elas estão impedindo de que nasça o fruto. É insignificante. Às vezes no muro da nossa vida, a gente não fecha a brecha direitinho, coisa pequenininha, sabe, pastor? Mas é por ali que uma raposinha entra, né? E aí, irmãos, sendo nós responsáveis pela vida, nós responsáveis pelas escolhas, aquilo que pode parecer inofensivo, mas que, se não forem tratados, poderão se tornar raízes profundas de amargura. Identifiquemo-nos como uma raposinha, ou identificar-nos como uma raposinha, implica em reconhecer que em algumas áreas da nossa vida espiritual, nós temos falhas e que precisamos dar a devida atenção aos primeiros sinais que ali aparecerem, os primeiros sinais de alerta, que muitas vezes nós negligenciamos. Isso aqui eu resolvo, isso aqui daqui a pouco eu consigo. Quem sabe, meu irmão, e eu não estou falando de um pecado assim tão... eu vou dizer agora sobre o que eu estou falando. É aquele voto que você fez com Deus: Senhor, esse ano eu vou fazer uma devocional todos os dias. Eu vou ler um capítulo da Bíblia, eu vou meditar nesse capítulo e eu vou orar. Pastor, agora eu entendi o que o Senhor quer dizer. São pequenas falhas que nós vamos dando concessões. Eu não orei hoje, eu acumulo o texto de hoje, amanhã eu leio. Hoje eu estou sem tempo. Ou quem sabe, querido, foi uma pequena raiva que você teve de alguém e você acumulou aquilo consigo. Depois eu falo com o irmão, com a irmã, com o meu parente, e eu peço perdão a ele. Hoje não. E aquilo vai minando o teu coração. Passam-se 2, 3, 4, 5 dias, já não faz mais sentido para você pedir perdão, e você vai acumulando aquilo no teu coração. Ou quem sabe, meu irmão, você é sempre a pessoa alegre da família e do trabalho, que tem sempre uma piada para contar. Eu era esse cara. Hoje eu estava compartilhando com o pastor e com a irmã Aurineide, corrigi. Elano, tudo eu tinha uma piada. Aí fui para o seminário, voltei, primeiro semestre, cheguei na casa dos meus pais, aquela alegria de papai e de mamãe, o filho voltando do seminário, o orgulho, que bom, meu filho. Toda hora eu tinha uma piada, o dia todinho, na casa dos meus pais. Cada situação eu tinha uma historinha, cada situação eu contava uma piada, aí sorria. No final do dia, mamãe foi se enchendo, no final do dia ela olhou para mim: eu queria que você soubesse, era de versículo da Bíblia, que você sabe de piada. Na testa, assim, tum! Como disse o pastor Abraão, sua mãe foi cirúrgica, e foi mesmo, irmão. São pequenas concessões que nós vamos fazendo. Sabe o que eu fiz, pastor?
Eu mudei. Hoje, ao invés de contar uma piada, eu uso uma expressão que diz: você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A partir desse dia, meu irmão, eu disse: agora eu tenho que ter um versículo da Bíblia para todas essas situações. Por onde eu ando, eu estava num parque de diversão, cansado, final do dia, exaurido. Falei: amor, eu preciso tomar água. Minhas garrafas de água já tinham todas acabado. Encontrei um quiosque, fui lá no quiosque. Minha esposa cansada, eu disse: fique quietinha, fique sentadinha aí, que você não vai mais se cansar não, que quem tem que comprar água sou eu. Aí eu fui, né? O homem, né? Boa tarde, moça. A moça estava fechando o quiosque do parque. Você ainda tem água? Aí ela disse: tenho. Ela: hoje está quente, né? Eu falei: tá, estou morrendo de sede. Aí ela completou a frase e disse assim: mas ainda bem que depois que o senhor beber essa água, o senhor não vai mais ter sede. Eu olhei para ela e falei: você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre isso? Eu falei: essa água aqui eu vou beber e vou voltar a ter sede. Mas a Bíblia diz que há uma água cuja água bebida nunca mais você vai ter sede. É mesmo? Que água é essa? Eu falei: é Jesus. Entendeu, Júnior? Não tem mais piada. São pequenas concessões na vida. Peça perdão, meu irmão. Peça perdão. Não acumule essa raiva não, meu irmão. Bota isso para fora. Peça, meu irmão, se humilhe. Vá lá, peça perdão. Eu acredito, irmãos, que essas ações, elas não serão ações que irão transformar a tua vida, mas elas são ações, irmãos, que vão impedir com que essas raposinhas acabem com toda a flora. Entende o que eu estou dizendo? Dá para entender o que eu estou falando? Seja honesto, irmão. É um bombom, que é um bombom, né? Que a pessoa, um troco errado, devolva. Não seja negligente em falar o Evangelho. Não seja tolerante à cultura deste século. Não seja ressentido. Mude. Se liberte das raposinhas. E preserve a colheita que Deus tem para fazer através da tua vida, meu irmão. Deus tem um plano extraordinário para você. Deus tem um plano lindo. Ele está florescendo na tua vida. E não impeça que esta flora morra, que esta colheita linda que há de acontecer, deixe de acontecer. A vigilância espiritual constante, a prática regular da autoavaliação, a confissão sincera diante de Deus, são meios essenciais para você apanhar essas raposinhas que estão ameaçando a vinha, que estão ameaçando a flora, e você bota isso para correr da tua vida. Mas confesse ao Senhor, se ajoelhe, peça ao Senhor que te dê força, peça ao Senhor que te dê resiliência, peça ao Senhor que transforme, Senhor. Transforma, Senhor, a minha vida. Concessões pequenas você precisa identificar e eliminar para proteger a sua vida espiritual, para proteger a colheita que Deus tem para fazer na tua vida e através dela, querido. E por último, plante a santidade como semente de uma vida frutífera. Primeiro, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo florescer a sua vinha. Segundo lugar, identifique quais são as raposinhas que estão prejudicando o desenvolvimento deste vinhedo. E em terceiro lugar, plante
Plante a santidade como uma semente que foi dada por Deus. Plante. A santidade, irmãos, como um conceito bíblico, ela não se resume a um ideal inalcançável. Atenção no que eu estou dizendo. Eu conheço muito crente que vai dizendo assim, mas a santidade é só quando chegar no céu. Eu era adolescente, eu participava de um acampamento, e eu sou da época em que acampamento, a gente tinha aula da escola bíblica, que era no carnaval, e aí a gente ia para o acampamento no sábado, domingo é dia do Senhor, e no domingo batista tem que ter escola bíblica. Então no acampamento tinha escola bíblica, as classes se reuniam no acampamento. Eu lembro que eu devia ter uns 11 para 12 anos de idade. Eu ouvi a frase que eu vou te dizer agora, e eu nunca mais esqueci. Lembre-se, o que eu vou te dizer agora é uma frase metafórica, cuidado, mas ela representa muito bem o que eu quero dizer para você nessa noite. Deus não tem raiva por não sermos santos, mas Deus fica entristecido por não buscarmos a santidade. Metafórico, mas ela representa e mostra que, apesar de sermos pecadores, e por sermos pecadores, muitos querem dizer que a santidade só vai ser lá na eternidade. Ok, no conceito mais amplo, no conceito mais, eu diria, ao pé da letra, sim. Mas o que eu quero que você entenda é que a santidade, ela se configura como um processo contínuo e intencional de transformação. É todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho ir para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você está quase cantando a música comigo. Mas é um processo contínuo, querido. É todo dia. Talvez se nós fôssemos um alcoólicos anônimos, nós tivéssemos que dizer assim, no final do dia, a gente diria assim, só por hoje eu não pequei. Só por hoje. O amanhã eu não vou me preocupar, mas hoje, por hoje eu não pequei. Isso é possível? Talvez seja utopia. Talvez você não consiga passar um dia sem pecar, mas todo dia você disser assim, hoje eu vou fazer com que a minha vida seja uma semente de santificação, todo dia, e você vai vivendo esse processo contínuo, intencional de transformação. Quer saber, querido? Você vai pecar, sim, mas você vai se constranger diante dele. Quando você vê uma raposinha, você vai chutar aquela raposinha, sai daqui, porque a flora do Senhor na minha vida vai continuar, a ação do Senhor na minha vida vai acontecer, porque o propósito do Senhor vai acontecer na tua vida, porque a glória é do Senhor. A imagem de uma semente, quando aplicada à santidade, irmãos, destaca a natureza gradual e progressiva dessa experiência. Ninguém planta uma semente agora e fica. Ora, cresce, fruta. Vamos, semente. Não, irmão. Você planta, você rega, você cuida, mas não pode misturar a água, senão você vai manter a planta lá com um produto químico, né, pastor? Tem um cuidado certo, nem pode ser de mais nem de menos. Sem a vida santificada. Ninguém vai viver uma vida santificada enclausurado. É preciso viver nesse mundo caótico, caído, depravado, como Paulo vai dizer aos Efésios. E é no meio desse caos que nós vamos ser sal e luz. Porque nós temos uma semente plantada.
regada, cuidada, é um progresso, é um processo. E o apóstolo Paulo em Gálatas 6:8, ele nos lembra de que aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus por isso, meu querido. E esta metáfora nos ensina que assim como uma semente precisa de tempo, paciência, condições favoráveis para crescer e frutificar, a santidade também demanda perseverança e um esforço contínuo para que se manifeste em nossas vidas. É todo dia. É um compromisso diário, em conformidade à vontade de Deus. É uma escolha que muitas vezes exige sacrifício, disciplina, paciência. Que muitas vezes sim, nós vamos cair, mas vamos voltar e dizer: Senhor, eis-me aqui, continua, Senhor, esse processo, trabalha, Senhor, faz a tua vontade. Porque não há santificação sem a soberania de Deus, sem a ação imediata do Senhor, sem a aprovação. E nesse processo nós vamos distinguindo o que é sagrado e o que é profano. E a gente vai se adaptando e se consagrando, separando-se do pecado e se consagrando ao Senhor. Que ao longo de toda a vida cristã é um processo. Que semente você tem lançado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? O teólogo Tozer, em sua reflexão sobre santidade, ele nos lembra de que ela é como uma planta rara, que precisa ser regada diariamente com oração, vigiada constantemente, para que não se perca, e protegida com zelo contra as influências do mundo e da carne. Portanto, a santidade, ela vai exigir de nós a vigilância constante, um compromisso diário com os princípios espirituais que nos aproximam do Senhor. E como uma planta que cresce lentamente e que em sua maturidade irá oferecer frutos abundantes, a santidade também requer paciência, confiança no processo e dedicação à causa divina. Porque os santos serão como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas nunca cairão e os seus frutos sempre serão dados na estação certa. Cada ato de obediência, irmão, diário, é uma semente poderosa. É quando você escolhe dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Isso contribui para a maturidade do crente, para que tenha uma vida frutífera. E sentimento de santidade você pode plantar hoje, em sua vida pessoal, em sua vida familiar, em sua vida ministerial, em sua vida profissional. Concluo. O imperativo no texto, o imperativo divino de, entre aspas, está escrito no texto, apanhar as raposinhas. Isso exige vigilância, sabedoria e compromisso com a santidade prática. Ninguém vai apanhar raposinhas se você não estiver atento a elas, se você não for mais esperto do que elas, e se você não tiver o compromisso de fato tirá-las do seu vinhedo. A vida cristã não é um estado passivo de expectativa, onde só Deus age, mas é uma jornada ativa de um cultivo e proteção, onde Deus vai florescer em nós e nós estaremos à disposição deste florescimento. Como afirmou John Stott, não há crescimento na graça sem esforço diligente. Santidade que semeia é aquela que, em cooperação com o Espírito Santo, remove as ameaças, confirma o agir de Deus e planta sementes de conformidade que ao seu tempo irão produzir frutos para a glória do Senhor. Em tempos de superficialidade espiritual e relativização moral, a Igreja de Cristo ela é chamada